Oi, boa tarde, gente. Vamos fazer uma revisão dos períodos literários que nós já vimos até agora, tá? Nós estudamos trovadorismo, dentro de trovadorismo, as cantigas líricas e satíricas. Nós vimos humanismo e como principal autor de destaque, Gil Vicente. Depois nós vimos classicismo. Dentro do classicismo, nós trabalhamos com as epopeias e a principal epopeia do classicismo, que é os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, e os sonetos, que tem como característica 2 quartetos e 2 tercetos. Lembrando, o que são esses 2 quartetos e 2 tercetos? Os 2 quartetos são 2 estrofes, cada uma com 4 versos. E os 2 tercetos são as 2 últimas estrofes, cada uma com 3 versos cada. Aí agora a gente sai do classicismo, lembrando que esses períodos, esses 3 primeiros períodos, o humanismo a gente considera como um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Esses primeiros que nós estudamos, eles aconteciam em Portugal. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente não tinha uma escola literária. Na verdade, a gente só vai ter uma escola literária propriamente dita ali a partir do Barroco, mas alguns autores, alguns estudiosos consideram só a partir do romantismo a gente vai ter uma literatura realmente brasileira, com características brasileiras. Porque até então a nossa literatura ela era importada. As características que nós tínhamos, elas vinham sempre de Portugal. Então nós sempre trabalhamos com a questão do contexto histórico. Barroco, vocês devem ter visto que eu postei o material Barroco no Brasil e Barroco em Portugal, que são situações distintas em função do contexto. O que acontece então? Em 1500 é o descobrimento do Brasil e nós temos 2 tipos de literatura. A gente ainda não considera o início da literatura do Brasil aí, porque essas foram cartas, né, a literatura informativa, então foram as cartas, em especial a Carta do Descobrimento, e ela tinha como cunho, como objetivo, só descrever as terras e informar o rei de Portugal sobre os habitantes. E depois a literatura de catequese, que a gente chama, ou a literatura jesuítica, que é o pessoal que veio para cá no intuito de catequizar os nossos índios.